Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Segredos da Consultoria. Aqui a gente sempre está falando sobre como você pode construir uma carreira de consultoria lucrativa. Eu sou Getúlio Vargas, sou consultor aqui da Excel e o tema do programa de hoje é sobre como manter a saúde financeira do seu negócio de consultoria. É muito comum a gente encontrar negócios, principalmente de consultoria e de outros negócios que estão se iniciando, a gente ouvir a reclamação do empreendedor, que eu sempre estou faturando, está tendo entrada de recurso no caixa da minha empresa, mas eu estou sempre com o caixa furado, sempre estou no negativo. Por que isso acontece? Normalmente isso acontece porque o empreendedor, seja ele um consultor que está iniciando o próprio negócio de consultoria, ele acaba deixando de observar o princípio da entidade. E o que é esse princípio da entidade? Como o nome mesmo diz, sugere, é que deve haver uma separação clara entre a pessoa jurídica, a sua empresa, e a pessoa física, que é o dono do negócio. Essas duas personalidades, essas duas entidades, elas não podem se misturar e se confundir. Deve haver, de fato, uma separação muito clara para que você saiba exatamente o que é a pessoa jurídica e o que é a pessoa física, quais as ações que estão sendo tomadas em cada uma dessas personalidades. Isso parece muito óbvio, mas na prática muita gente erra exatamente aqui. Esquece que deve haver essa separação e começa a confundir essas duas personalidades. E aí então a empresa começa a ter muitos problemas que a gente vai relatar aqui. O consultor, quando ele está iniciando a sua carreira, iniciando como também empreendedor do negócio de consultoria, na prática, normalmente ele começa sozinho, sem nenhum funcionário, e aí então ele é obrigado, ele tem que cumprir todos os afazeres de uma empresa. Então ele não só precisa executar os serviços de consultoria que ele vendeu para os clientes dele, ele também, então, ser o técnico de consultoria, o consultor técnico nesse caso, ele também tem que ser o empresário que vai gerir o negócio. Então ele tem que se desdobrar e se equilibrar nessas muitas atividades que ele precisa fazer. Ou seja, trabalhar no cliente, no projeto do cliente, como consultor, fazer o controle financeiro da empresa, controlar todos os processos dentro da empresa, gerir tudo isso. E aí então, como é ele mesmo que faz tudo isso, acaba que o consultor deixa um pouco a desejar, principalmente no início, essa separação de entidades, E aí o consultor olha, quando há uma entrada de recurso, de um faturamento que ele recebeu do cliente, então há uma entrada de recurso no caixa da empresa, ele fica pensando, poxa, mas se sou eu que fiz tudo, eu não tenho funcionário para pagar, fui eu que executei o trabalho, sou eu que sou dono da empresa, não tenho que prestar contas a ninguém, então nada mais justo do que eu usar esses recursos que entraram aqui na empresa ao meu favor, para meu próprio benefício. E aí então o consultor começa a pagar suas contas pessoais com o dinheiro da empresa, aí mistura, paga a conta da empresa com aquele dinheiro, mas também paga conta, cartão de crédito pessoal, aí o aluguel da casa, da casa dele, contas pessoais, misturando ali junto com as despesas da empresa, como se fosse uma única coisa. Como o faturamento da empresa de consultoria ela é instável, você não tem um valor que você vai faturar todo mês sempre igual, então tem mês que você vai ter um faturamento maior, outro mês você vai ter um faturamento menor. Se você está começando, possivelmente você vai passar alguns meses sem faturamento algum. E as despesas, os custos, por exemplo, se você paga aluguel de uma sala, se você tem telefone para pagar a internet, esses custos, eles são fixos, eles sempre vão existir independente se você teve ou não teve faturamento. E aí o que acontece? Se você já usou se você teve uma entrada de recurso, de um faturamento que você recebeu, e aí você usou todo aquele recurso
não pensou nos próximos meses que vão surgir, você vai ter lá na frente, se você não tiver mais faturamento, você vai ter possivelmente problema de caixa, né? O seu caixa vai ficar furado, ou seja, você não vai ter dinheiro para pagar as contas da empresa, porque você usou todo o dinheiro da empresa, seja para pagar contas da própria empresa, seja para pagar contas pessoais. E isso vai trazer um problema financeiro muito grave para a sua empresa de consultoria. É difícil depois de você recuperar. Às vezes o consultor pensa assim, poxa, hoje eu vou usar esse dinheiro aqui todo para pagar minhas contas pessoais, usar comigo mesmo. No mês que vem, no próximo faturamento, eu recupero isso, faço uma reserva para a empresa. Mas dificilmente, quando você entra nesse processo, né, de misturar as contas, dificilmente você consegue voltar ao processo normal, né, ou estabelecer um processo normal e sadio de controle de caixa, né, de gestão do caixa da empresa. E aí você cai num processo de sempre falta de caixa, mesmo você tendo lucro, né, no seu negócio, né, o seu faturamento sendo maior do que suas despesas, as despesas da empresa, e aí no caso você tem lucro, mas seu caixa vai estar sempre negativo. Por quê? Porque tudo que aparece ali no caixa você está tirando para pagar suas contas pessoais. Deixa eu te contar um caso que aconteceu comigo com um cliente, né, que eu atendi. Não foi nem um consultor, mas um cliente que eu atendi. E ele me contratou exatamente para olhar o que estava acontecendo com o caixa da empresa dele, né? Porque a reclamação dele era exatamente essa. Ele faturava bem, ele tinha um faturamento muito bom, mas nunca sobrava nada, né, no caixa. Ele sempre estava com problema de caixa, negativo, devendo o banco, entrava no cheque especial. E aí ele me perguntou, por que isso acontece? E aí logo a primeira pergunta que eu fiz foi quanto que ele retirava da empresa para ele, né? E ele disse então que ele retirava um valor fixo, que na época era acho que R$ 3.000, e ele retirava isso R$ 3.000 por mês e só. Pelo volume do faturamento dele, não fazia menor sentido ele ter problema de caixa, porque ele tinha um faturamento muito bom. E os R$ 3.000 de retirada não ia fazer um estrago tão grande no caixa dele. E aí o que eu fiz? Primeira coisa foi tentar ver os apontamentos de gastos, e ele não tinha, né? Então ele não fazia controle financeiro, porque era tudo ele mais uma outra pessoa que ajudava, que ele tinha confiança. E aí então, a primeira medida, né, que eu tomei, né, e sugeri que ele fizesse é começar a apontar, né, tudo que gastou, tudo que saiu da empresa, apontar num controle financeiro para a gente poder começar a entender o que estava acontecendo. E esse processo durou um mês, se eu não me engano, ou 2. E aí então, quando a gente foi analisar o relatório, né, de despesas, entradas e saídas de caixa, a gente começou a verificar que ele tirava muito mais que os 3.000. Né? Os R$ 3.000 que ele dizia era um valor fixo, de fato, que ele tirava ali todo mês. Mas além disso, ele pedia à pessoa, né, responsável pelo financeiro pagar um cartão de crédito dele, pagar uma despesa que ele tinha, que apareceu ali de última hora, tudo da pessoa física, né? E aí no final a gente viu que ele estava gastando em média R$ 20.000 por mês, como a pessoa física retirando da empresa R$ 20.000 por mês. Teve um mês lá que foi acho que 26 mil. Então a proporção era muito maior do que ele imaginava. Ele imaginava que só tirava aqueles R$ 3.000. Então, isso acontece e não foi um valor que ele retirava de uma vez só, né, esses 20 mil, mas era porque ele ia pagando pequenas despesas e ele achava que aquilo não ia ter impacto muito grande no caixa dele, mas ao final do mês, quando você somava aquelas pequenas despesas, dava um valor que era um valor de 20 mil, 26 mil, era muito grande para a realidade dele, né, do negócio dele. E isso acontece então, é muito comum acontecer com o prestador de serviço, quando você é um consultor que trabalha sozinho, isso é muito comum acontecer. Apesar da gente saber que precisa separar, né, observar esse princípio da entidade, né, e separar o que é despesa da pessoa física e o que é da pessoa jurídica,
a gente acaba, porque está sozinho ali na empresa, acaba fazendo isso. Isso é muito ruim e não tem negócio que vai sobreviver por muito tempo no mercado se você tiver esse tipo de estratégia, né, esse tipo de atitude dentro da sua empresa. O impacto direto, né, pela não observância do princípio da entidade, ele acontece de três principais formas. A primeira forma, né, é a saúde financeira da empresa, como eu estava falando aqui. Se você tira tudo do caixa da empresa e usa para pagar seus gastos pessoais, você fica sem capital de giro, né, na empresa, você não tem previsão e planejamento de caixa, você não constitui reserva de emergência. Então você tem lá falta de capital de giro para girar a empresa, porque você tirou todo o dinheiro. Então aquela necessidade de caixa que você vai ter para o próximo mês, até entrar o próximo faturamento, você não vai ter recurso suficiente porque você já retirou tudo. Você também não vai constituir reserva de emergência, né, para uma eventual emergência que pode acontecer que não está previsto, não tem como você planejar. Você também nunca vai ter recursos para fazer novos investimentos na sua empresa. E às vezes são investimentos que você precisa fazer, trocar o computador, comprar um computador mais potente, ou trocar o celular que a sua empresa, que você usa nos seus trabalhos. E aí você nunca tem recurso para isso porque você não está, você está usando tudo que entra na empresa, você está usando e gastando, principalmente com as suas despesas pessoais. Também você não vai ter previsibilidade no processo de tomada de decisão. Você não vai ter segurança para isso. Que tipo de decisão que você vai poder tomar de médio e longo prazo se você nunca sabe exatamente como que está o seu caixa, se você não tem reserva de emergência, se você não tem capital de giro, você não pode, a sua perspectiva de futuro, né, para a sua empresa de consultoria é muito ruim. Então você não consegue fazer um planejamento e tentar pensando num crescimento da sua empresa para o futuro. Isso tudo impede você organizar a sua empresa de consultoria, né? Tudo isso a gente está falando do impacto que a não observância do princípio da entidade traz na saúde financeira da sua empresa. O segundo impacto que a não observância do princípio da entidade traz é que, de acordo com o artigo 50 do Código Civil, a empresa ela vai ter que arcar com eventuais débitos, né, perante a justiça, de eventuais débitos que a pessoa física possa ter. Se a pessoa física, né, você como pessoa física, estiver, por exemplo, devendo a algum banco, por exemplo, porque pegou empréstimo, por exemplo, você pode, se houver uma confusão, né, de patrimônios, né, uma confusão de contas, de finanças da pessoa jurídica e física, a pessoa jurídica ela vai ter que arcar com esses débitos que a pessoa física contraiu. E por que isso? A lógica do que diz esse artigo é que se você, pessoa física, se beneficiou da confusão de entidades, né, da confusão, a mistura entre as finanças de pessoa física e pessoa jurídica, então nada mais justo também de você arcar que a empresa, né, no caso, arque com os ônus que a pessoa física contratou e não foi capaz de pagar, né? Então a justiça, nesse caso, quando ele olha essa mistura que não consegue separar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, ele olha tudo como uma coisa só, né? Então, se todas as despesas, todos os débitos que uma ou outra entidade, né, seja pessoa jurídica ou pessoa física, fez, então essa nova entidade, que seria essa mistura, né, dessas duas personalidades jurídicas, ela vai ter que então arcar para cobrir, para honrar as suas obrigações. E o terceiro impacto que a não observância do princípio da entidade traz é um impacto direto também na pessoa física, não só na pessoa jurídica, mas também na pessoa física. E como acontece isso? A primeira é você não saber exatamente como é as suas finanças da pessoa física. Você tira um valor fixo da sua empresa como fosse um salário seu, mas além disso você fica pagando contas
pessoais com os recursos da empresa, você nunca sabe exatamente qual é o valor que você tem, né? O valor de salário que a pessoa física tem. E aí então, como que você vai planejar as suas despesas, né? Até os seus investimentos que você quer fazer como pessoa física? Se você quer fazer uma viagem, por exemplo, tirar férias, como que você pode planejar tudo isso se você não tem uma visão clara de quanto é, de fato, o gasto mensal que você tem como pessoa física? Outro problema que acontece muito na pessoa física é problema de endividamento mesmo. Quando você começa a misturar e pagar contas da pessoa física com dinheiro, recursos da pessoa jurídica e vice-versa, e aí você acaba tendo entra no cheque especial tanto na pessoa jurídica como na pessoa física. E aí então, às vezes, você também está pagando conta da sua pessoa jurídica com o dinheiro da pessoa física. E aí você começa a se endividar como pessoa física, mas na verdade você vai ver que você se endividou talvez por causa da pessoa jurídica. Então, essa mistura toda traz um problema sério de endividamento, não só para a pessoa jurídica, mas também para a pessoa física. E por último, você pode ter problema com o imposto de renda, né? A pessoa física, você como pessoa física pode ter problema com o imposto de renda. Você pode cair na malha fina. Por quê? Porque o imposto de renda ele vai começar a confrontar aquilo que você tem de salário, né, que você retira mensalmente da pessoa jurídica, confrontar com os gastos que você está tendo ali na sua conta de pessoa física. E como você paga, às vezes, contas da pessoa jurídica lá na pessoa física, ele começa a olhar que você está tendo gastos maiores do que você poderia ter como pessoa física. Então ele começa a achar estranho, por que está pagando esse tipo de despesa? Por que a pessoa física está pagando uma despesa que é eminentemente de uma pessoa jurídica? Então esse cruzamento de informação pode levar você a cair na malha fina do imposto de renda. Isso tudo que eu estou falando já dá para perceber que observar o princípio da entidade não é uma coisa teórica que alguém inventou, mas é super necessário. Se você não fizer isso, você vai ter problemas tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. E o seu negócio de consultoria, né, a sua empresa de consultoria, não vai conseguir perpetuar por muito tempo, permanecer, né, no mercado por muito tempo. É verdade que para quem não está acostumado, e principalmente quem já se adaptou a ficar fazendo esse tipo de mistura, né? E já está meio que ambientado nessa confusão de entidades, né? É muito difícil você separar e entrar num processo correto de separação das entidades. No princípio vai ser difícil para todo mundo, mas é necessário, é importante que você tome o primeiro passo e comece a separar. Separe as suas finanças, defina assim exatamente o que é da pessoa jurídica, o que é da pessoa física, para você não ter problema. Então, como que você pode fazer isso? Como que você separa e faz essa separação clara de entidades? Eu vou deixar aqui para vocês o que eu estou chamando dos 10 mandamentos da boa saúde financeira. O primeiro mandamento é tenha duas contas. Tenha uma conta para pessoa jurídica e tenha uma conta bancária para pessoa física. Não use uma única conta para transacionar eventos que são da pessoa física e jurídica junto. Separe então conta bancária para pessoa física e outra conta bancária para pessoa jurídica. Segundo mandamento, não use o CNPJ da empresa para fazer aquisições, para comprar qualquer coisa da pessoa física. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Alguns estabelecimentos comerciais eles dão lá algum desconto para a pessoa jurídica. E aí todo mundo vai e fala assim, na hora que você vai comprar e pagar, o próprio caixa do estabelecimento às vezes fala, você não tem uma empresa, um CNPJ não, porque a gente tem desconto para empresas. E aí você está ali comprando uma mercadoria, um bem, que é para você, né, pessoa física, aí você vai lá, utiliza o CNPJ da empresa e compra aquela mercadoria que não tem nada a ver com a empresa, mas sim é uma coisa sua. Não faça isso, porque isso aí já começa uma mistura. Terceiro mandamento,
faça um diagnóstico das suas finanças, das finanças da sua pessoa jurídica e também das finanças da sua pessoa física. E como que você vai fazer isso? Utilizando controles financeiros separados, tanto para a pessoa física como também um outro para a pessoa jurídica. E o que é isso? Você vai anotar, né, registrar tudo que entra na sua empresa e tudo que sai. Assim também tudo que entra e o que sai para a sua pessoa física, né, para você como pessoa física. Registre tudo para você ter um diagnóstico, para você saber na pessoa física, por exemplo, exatamente o quanto que você precisa para viver mensalmente, quanto você precisa de dinheiro todo mês para poder viver e pagar suas contas. E também quanto que a sua empresa, né, no outro controle que você vai fazer para a sua empresa, saber exatamente quais são as suas despesas, quais são os seus custos e as suas previsões de entrada de recurso. Sabendo então o quanto que você precisa para viver, você já está pronto então para o quarto mandamento, que é definir um prolabore para você. O que é prolabore? Para quem não sabe, prolabore nada mais é do que o salário do dono da empresa. Se você trabalha, você como dono da sua empresa de consultoria, você também é o consultor, né, que executa trabalhos, você também então tem direito a receber o seu prolabore, que seria o seu salário como executor, né, como funcionário, vamos colocar assim, da sua própria empresa, já que você é aquele que trabalha, que é aquele que executa, que é o consultor técnico, né, da sua empresa. Então você defina o valor, quanto que você precisa. Se você fez o mandamento anterior, né, e conseguiu descobrir quanto você precisa exatamente, quantos são os seus gastos realmente pessoais, você já está pronto para definir o seu prolabore, né, o quanto que você vai retirar mensalmente da sua empresa. Agora preste bem atenção aqui, você precisa ser realista, mas não sonhador. O que é realista e não sonhador? Realista porque não adianta você colocar um valor pequeno, né, e sendo que você gasta muito mais como pessoa física. Como aquele exemplo que eu dei, né? O empresário lá colocou como prolabore R$3.000, mas ele gastava 26 mil. Não faz sentido, você não está sendo realista. Por outro lado, você também não pode ser sonhador em achar que você pode, como pessoa física, ter um valor astronômico, né, de disponibilidade para gasto, que não é a realidade que sua empresa é capaz de suportar. Então, se sua empresa está começando, será que você vai conseguir ter gastos pessoais exorbitantes, um valor muito alto, exagerar, e aí então retirar da empresa um prolabore alto? Talvez não, né? Senão você vai talvez você vai levar a sua empresa à falência. Então seja realista, né, naquilo que você precisa no mês, né, todo mês como pessoa física, mas também não seja sonhador em achar que você pode tirar o que você quiser, né? Então tente economizar, tente saber ter gastos enxutos e controlados na sua pessoa física para que você possa definir um prolabore que seja realista, mas também que não seja absurdo, alto demais, que vai comprometer a saúde financeira da sua empresa. Mandamento número 5. Calcule a necessidade de capital de giro. É importante que você calcule corretamente esse valor e defina exatamente quanto que você precisa de capital de giro da sua empresa. Esse valor precisa ficar no caixa da empresa para que você não tenha problemas de caixa entre um faturamento e outro. Mandamento número 6. Constitua uma reserva de emergência. E isso aqui serve, eu vou falar do ponto de vista da empresa, mas também serve para pessoa física também. A reserva de emergência é muito importante. O nome já diz, né? O que é uma reserva de emergência? São emergências que acontecem que você não tem como prever. E principalmente quem é prestador de serviço como nós, consultores, a gente está sujeito a um faturamento muito instável, né? Você tem mês que fatura muito, tem mês que não fatura nada, ou tem mês que fatura muito pouco. Essa instabilidade nas entradas de caixa, no faturamento, é muito difícil você manter um controle, né? Manter um planejamento claro. Então é importante você definir uma reserva de emergência.
Como que você constitui essa reserva de emergência? A nossa indicação é que você pegue sempre 10% do faturamento daquilo que que está entrando de caixa na sua empresa, você guarde 10% e constitua uma reserva financeira, uma reserva de emergência. Se possível, até numa conta bancária separada, né, da pessoa jurídica, vai colocando ali sempre 10%. E até quando? Você vai colocando até pelo menos um valor que seja o equivalente a 6 meses das despesas, custos e despesas do seu negócio, né, da sua empresa. Acontecendo qualquer tipo de emergência, de repente você ficar sem faturamento, você tem aí 6 meses para pagar as suas despesas até você retomar, né, os seus faturamentos, a vida normal da sua empresa. Mandamento número 7. Defina uma meta de faturamento. Né, eu acabei de falar aqui um pouco antes que a vida normal de um consultor, né, de um prestador de serviço, é ter essa instabilidade de faturamento. Né? Às vezes você fatura mais, outros meses menos. Então, é importante que você defina uma meta. Qual é a meta de faturamento que você quer no mês? E como você calcula isso? Estabeleça, né? A minha meta de faturamento, ela deve ser no mínimo o total de gastos e despesas, né, que eu tenho, despesas e custos, né, meus gastos que eu tenho na empresa, mais um percentual de lucro que eu quero ter, né? Então, você tendo esse valor, defina como sua meta, pelo menos isso eu quero faturar todo mês. E aí, então, comece a desenhar estratégias para conseguir ter esse faturamento mensal para garantir, pelo menos, né, o pagamento das suas despesas mensais. Mandamento número 8. Só faça outras retiradas, além daquela do Prolabore que a gente já falou, só faça outras retiradas da sua empresa quando você já tiver apurado o lucro da sua empresa. E aí a sua retirada vai ser conforme o lucro. Se você teve muito lucro, você vai poder tirar um valor um pouco maior para você como retirada de lucro, né, como distribuição de lucro. Mas nunca num valor que não está compatível com o lucro que você obteve no ano. Mandamento número 9. A distribuição de lucro ela tem que ser compatível com a perspectiva de perpetuidade da sua empresa. O que eu quero dizer com isso? Nunca pense assim, chegou o final do mês, sobrou X de lucro, eu vou retirar todo o lucro para mim porque nada mais justo, eu mereço, eu trabalhei tanto o ano todo, então vou tirar tudo para mim, para a pessoa física, né, para poder usufruir. Distribuição de lucros para o sócio. Nunca faça isso, você tem que pensar que esse lucro que sobrou, né, o lucro que você teve no final do ano, você tem que dividir essa parcela de lucro pensando também e principalmente na sua empresa. Então, pegue uma parte desse lucro para constituir reserva de emergência, pegue uma parte desse lucro para constituir, fazer novos investimentos, né, constituir um fundo para novos investimentos na sua empresa e aí então uma parte também para você como sócio da empresa. Então não tire todo o lucro para você, que isso pode ser ruim para a saúde financeira da sua empresa. E por último, o 10º mandamento, gerencie o seu fluxo de caixa. Gerencie, né? Tenha o controle financeiro em mãos, assim, de uma forma que você domine as suas finanças, saiba exatamente como está a realidade, né, das suas finanças, quando você está gerenciando, né, as finanças da sua empresa, você vai ter o controle das suas despesas para você não aumentar demais as suas despesas e também traçar sempre estratégias para aumentar as suas receitas e controlar ou reduzir os seus gastos, né, para que você sempre tenha objetivando sempre lucro para sua empresa. Afinal, toda empresa ela existe para gerar lucro no final, né? Senão não tinha por que ela existir. Senão você seria uma organização de terceiro setor, né? E não é o caso. Então, você tem que sempre estar gerenciando muito bem, e esse é o 10º mandamento, né? Gerencie muito bem o seu fluxo de caixa. Então, a gente viu aqui que pode ser um desafio, né? E provavelmente vai ser um desafio para você
começar a fazer essa separação das entidades, né? Separar as suas finanças. Mas é necessário que você faça isso, que você comece logo e se você ainda não está atuando no mercado, é importante que você já comece dessa forma, com essa visão, para que você tenha mantenha, né, a saúde financeira da sua empresa. E aí então também tenha sucesso, né, tenha lucratividade nos seus negócios de consultoria. E para fazer isso, eu deixei aqui para vocês 10 mandamentos, que são 10 regrinhas importantes que vão ajudar vocês a manter a saúde financeira do seu negócio. E aí, o que você achou desse conteúdo? Te ajudou de alguma forma? Comente aqui embaixo para a gente saber se te ajudou, como te ajudou. E siga sempre a gente nas redes sociais, que a gente aqui está sempre postando conteúdo de valor para ajudar vocês a ter um negócio de consultoria que seja lucrativo. Então, até a próxima!